Organize essas formas em dois grupos diferentes. Pronto. Estamos diante de mais uma etapa indispensável para a progressão das habilidades de matemática ao longo da educação básica. Os estudantes que se apropriam da linguagem e dos conteúdos geométricos têm mais chances de aprender ideias e aspectos relacionados aos números, às medidas e aos tópicos mais avançados da matemática. Ao longo do quarto e do quinto ano do ensino fundamental, o estudante deve consolidar um conjunto de habilidades essenciais que fazem parte do segundo marco de desenvolvimento de matemática. Conforme apresentado na atividade, neste momento são aprofundadas algumas habilidades da geometria. Uma conquista importante desse marco é a capacidade de distinguir corpos redondos de poliedros, associando cada um às suas planificações. Vivemos em um mundo tridimensional. Por isso, a sugestão é começar o trabalho com os sólidos geométricos para depois abordar os conteúdos de geometria plana. Quando o professor ou professora introduz esse tema, desenhando as figuras espaciais com o objetivo de representar uma figura tridimensional no plano, o estudante pode ter algumas dificuldades, principalmente em relação ao número de faces, vértices e arestas. No trabalho com a geometria, é essencial que a concretização prevaleça sobre a simbolização. Isso significa que os estudantes precisam ter a oportunidade de explorar, descobrir, comparar, construir, descrever e perceber propriedades. Além da geometria, é nessa etapa escolar que se estabelecem o sistema de numeração decimal e o entendimento das operações básicas e seus algoritmos, envolvendo o conjunto dos números naturais. Trata-se de um conhecimento substancial para o desenvolvimento do pensamento quantitativo. Habilidades relacionadas à observação de regularidades em sequências recursivas são mantidas e incorporadas à resolução de problemas envolvendo propriedades da igualdade e as operações básicas. Nessa fase, também é esperado o uso de unidades de medida padronizadas e compreensão das conversões entre elas. O princípio multiplicativo, que marca o início dos métodos de contagem, é abordado também nesse período, em problemas envolvendo o significado de combinação da operação de multiplicação entre números naturais. Como já destacamos, no quarto e quinto anos do ensino fundamental, é importante propiciar à criança a visualização, observação, manipulação, experimentação, comparação e classificação dos sólidos geométricos. Esse tipo de atividade permite ao estudante criar uma imagem mental dos objetos. Isso facilita para que depois ele possa concretizá-los em desenhos, plantas, mapas, esquemas, diagramas ou figuras. As atividades com formas geométricas que vocês viram no início deste vídeo são um excelente recurso pedagógico a ser utilizado nessa etapa. Outra sugestão é utilizar embalagens descartáveis que, além de trabalhar os conceitos matemáticos, o professor ou a professora pode usar para estimular a reflexão sobre aspectos relacionados à questão ambiental. Caso queira orientações mais detalhadas sobre como desenvolver esse tipo de prática, acesse o material correspondente nessa página da plataforma. As avaliações diagnósticas e formativas, elas permitem acompanhar a aprendizagem dos estudantes de acordo com a etapa da escolaridade na qual eles se encontram. Então esse item, ele diz, que Marta usou o molde abaixo para fazer um porta-joias e qual é o desenho que representa esse porta-joias após ele ser montado. Para isso, esse item envolve uma das habilidades que fazem parte do segundo marco de desenvolvimento de matemática e que solicita a identificação de propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, fazendo a relação das figuras tridimensionais com as suas planificações. Para resolver essa tarefa, ele precisa identificar que esse modelo de porta-joia apresentado no item, o suporte, que é a planificação, ela é composta por duas faces que são quadradas e quatro faces que são retangulares
e fazer essa relação com a planificação do prisma de base quadrada, que é o que representa esse porta-joia, chegando então ao gabarito do item, que é a alternativa C. Quando avaliamos com base nos marcos de desenvolvimento, estamos acompanhando a progressão da aprendizagem ao longo da educação básica. Esse é um trabalho que permite que a gente identifique as defasagens dos nossos estudantes e que a gente possa, então, corrigi-las a tempo. Nessa plataforma, as avaliações do programa Brasil da Escola, aquelas voltadas para os anos finais do ensino fundamental, elas têm justamente os marcos de desenvolvimento como foco. Com os resultados, a gente consegue identificar quais estudantes ainda não alcançaram determinados marcos e assim organizar e implementar as atividades de acompanhamento personalizado na nossa escola, baseada nessas defasagens que eles têm em comum. Esperamos que este vídeo tenha ajudado vocês, educadores, a compreenderem o segundo marco de desenvolvimento de matemática. Caso ainda sintam necessidade de se aprofundar neste assunto, acesse o texto completo de cada marco, disponível nesta página, junto a outros materiais de apoio. Bom trabalho!